Deus. Graças a Deus, aleluia. Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Amém. Diz a Bíblia. Então, se você chegou triste aqui, ou a sua alegria se transformou em ou a sua tristeza se transformou em alegria, ou ela deu um tchau e foi embora. Glória a Deus, né? Estamos na presença de Deus. Prazer estar juntamente com o irmão. Acho que o pastor Sidney, que o carro dele quebrou, né? Aí o irmão passou e guinchou. Eu estava parado, aí ele me ligou. A chuva está chovendo? Isso, guarda-chuva, né? E os irmãos vieram de Marília comigo e o carro deles deu problema. Louvado seja Deus, o pastor irmão e nos trouxe até na cidade. Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Né? Muitos anos se passaram, irmão. Então eu acredito novamente. 2015, 2014, 2015 isso. Louvado seja Deus, né? Os que trouxeram a Bíblia, fala glória a Deus. Glória a Deus. Então abram as vossas Bíblias, louvado seja Deus, no livro de 2 Samuel. Grande é Deus, aleluia. 2 Samuel, capítulo 9, verso 1. Vamos fazer menção. Louvado seja Deus, né? Aleluia. Bendito seja Deus até o 7 aqui. Bendito seja o Deus Criador do céu e da terra. Nós tivemos na Cristo voltará, com uma bênção muito grande lá. Glória a Deus, com certeza. Hoje não vai ser diferente. Se não quiser ligar o ventilador, pode ligar. Não vai atrapalhar não. Bendito seja Deus, tranquilo. Oh, aleluia. Um pouco caloria aí, né? Só os que acharem, fala amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Bendito seja Deus. Diz assim, ó. 2 tema já. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7. Vamos ler só para não tomar tempo. Eu não vou ler todo o texto, eu vou ler só o versículo tema aqui. Diz assim, ó, o 7. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatã ao teu pai, e te restituirei. Repete comigo: restituirei. Todas as terras de Saul, teu pai, por amor de Jonatas. Louvado seja o Deus Criador dos céus e da terra. E tu sempre comerás pão à minha mesa. Repete assim, ó: na mesa do rei. Na mesa do rei. Não falta pão. Não falta pão. Mais uma vez: na mesa do rei. Não falta pão. Vamos fazer bonito agora? Repete comigo assim, ó: na mesa do rei. Na mesa do rei. Não falta pão. Não falta pão. Aleluia. Estende as mãos assim e fala: Senhor Deus, eu preciso ouvir a sua voz. Fala conosco, Pai. Dá-me a tua palavra. Fala comigo, Pai. Em nome de Jesus. Graças a Deus, né? Irmãos, não vamos ser cansativos. Tá? Em nome de Jesus, daqui a pouco já vamos estar orando. Aleluia. E com certeza Deus realizando os seus milagres. Irmãos, aqui, esta palavra, quem disse foi o rei Davi para o jovem. Louvado seja Deus. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatã teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, o teu pai, e tu sempre comerás pão à mesa do rei. Por que, irmãos, que isso aqui estava acontecendo? Davi, amados, todos sabem a história. Davi foi o segundo rei, né, que Deus constituiu para reinar sobre o povo de Israel. O povo de Israel, irmãos, pediu para Samuel, que era juiz na época. O povo de Israel tinha sacerdote, que sacerdote é o tipo do pastor. Qual é o trabalho do sacerdote? O povo vinha, trazia o sacrifício a Deus.
ele pegava o sacrifício do povo e levava o sacrifício do povo até a Deus. E pegava de Deus a resposta ou a vitória que o povo precisava e dava para o povo. Pegava do povo, levava para Deus, pegava de Deus e dava para o povo. Esse é o serviço sacerdotal. Louvado seja o Deus, Criador dos céus e da terra. E só tinha sacerdote. E Samuel era juiz e sacerdote. Louvado seja o Deus, Criador dos céus e da terra. E o povo, irmãos, eles olhavam as nações vizinhas e via que as outras nações tinham rei, pastor. E eles pediram para Samuel um rei. Não, nós queremos um rei. Também queremos um rei. O que aconteceu, irmãos? Samuel foi levar o caso até Deus. E quando Samuel estava levando o caso até Deus, eu só vejo só por fora. Deus conhece tudo. Deus sabe tudo, irmãos. E Ele está aqui para dar vitória, em nome de Jesus. E quando, irmãos, Samuel chegou a Deus para apresentar que o povo de Deus queria, louvado seja Deus, um rei, Deus falou assim: Samuel, não fica triste, porque está amargurado o teu coração. Esse povo não está te rejeitando, você, como juiz. Ele está me rejeitando como Deus. Porque eu tenho sido as nações, tenho seus reis. Mas eu tenho sido o rei desse povo. Eu tenho cuidado deles. Eu tenho abrido o mar quando se fecha. Quando não tem saída, eu abro uma porta de escape e salvo esse povo. Então, Samuel, não fique triste. Eles não estão te rejeitando você, mas sim eu como Deus, como rei deles. Mas eu vou dar um rei para eles. E Deus deu um rei. Irmãos, era um homem. E não tinha homem em Israel que chegava até o seu ombro. Um homem muito formoso, muito bonito. Foi o primeiro rei de Israel. Irmãos, mas este homem, ele deixou de obedecer. Irmãos, a pior coisa na vida do homem, quando o homem deixa, irmãos, aleluia, de fazer o certo, e começa a fazer errado, e querer cumprir com algum sacrifício. E era assim que Saul começou a fazer, irmãos. Deixou de obedecer e começou a sacrificar. E Deus usou o profeta ainda, Samuel, que era juiz, e sacerdote, e profeta, e chegou até ele e disse que Deus não se agradava. Melhor era obedecer do que sacrificar. E Deus, por esse motivo, irmãos, Deus rejeitou Saul como rei. E mandou Samuel ir lá na casa de Jessé, o belemita, e vai lá e unge um dos filhos dele. Todo mundo conhece essa história, irmãos? Como rei. E ele chegou lá, Samuel atentou para a aparência de Eliabe, por quê? Porque Eliabe era um homem muito grande, bastante alto e formoso, E Deus tinha escolhido o primeiro rei como Saul, um homem que não chegava até o ombro dele, não tinha homem que chegava até o ombro. Então ele olhou para Eliabe e falou: é o perfil do primeiro. Mas Deus falou: não, Samuel, tu só está vendo a aparência. Eu conheço. Aleluia. Irmãos, e é dessa forma que nessa noite não mudou nada. Eu só consigo ver, os irmãos. Mas Deus não. Deus sabe lá na onde dói. Aleluia. Deus sabe lá na onde, irmãos, o sapato aperta. Aleluia. Eu só vejo a aparência, mas Deus conhece, irmãos. Olha, louvado seja Deus. Deus, como que eu vou lidar com essa situação? Eu só vejo a roupa, mas Deus sabe. O raio-x de Jeová, ele vê lá dentro do homem. Aleluia. Só quem crê, o Deus que conhece tudo, está dando vitória aqui. Ele está vencendo. Aleluia. Ele está quebrando o laço. Ele está desfazendo a armadilha do diabo. Só quem crê, levante a mão e dá.
E assim tinha Eliabe, os filhos de Jessé, Abinadab, Samar e todos os outros filhos. Irmãos, e passando, louvado seja Deus, os filhos, os 7 filhos de Jessé, ele disse assim, tem mais algum dos seus filhos? Ou acabaram os seus mancebos? Não, tem mais um ainda. Tem Davi. E por quê? Porque tem o menor. Não falaram Davi. Não, falta o menor. E lá onde está o menor? Lá no pasto, apacentando. Eita Deus, aleluia. Então, enquanto o menor não chegar, nós não sentamos à mesa para comer. Aleluia. É assim, irmãos, na mesa, aí fora, enquanto o candidato não sobe lá no palco, ninguém sorta rojões. Não é assim? Né? Enquanto o prefeito, o eleito, não sobe lá, ninguém sorta a bomba. É desse jeito, não tem aplausos. Irmão, mas na mesa de Deus é tudo diferente. O soberbo, Deus faz assim para olhar, para ver. A Bíblia fala em Provérbios: o soberbo Deus vê de longe, mas o humilde Deus conhece de perto. Aleluia! Ele falou: enquanto o menor não chegar, ninguém senta na mesa para comer. Sabe o que Deus está dizendo, irmãos? Louvado seja Deus, aleluia. Olha aqui, irmão. Aleluia. Quem sabe o convite é estendido para muitas pessoas, mas quem viu foi os menores. A minoria veio. Aleluia. Os humildes de coração veio. Aleluia. Então, não pode ficar tranquilo que na mesa do rei não vai faltar pão aqui hoje. Se o menor veio, nós vamos saltar o banquete. O estandarte de Deus é o amor. Ele vai nos servir aqui hoje. Oh, Deus. Escuta isso, irmãos. Olha que bonito. Olha que chique. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Louvado seja Deus. Então manda chamar ele. Aí chegou Davizinho, irmãos. Nada a ver com o primeiro rei. Nada a ver. Saúl, grande homem. Davi, estatura pequena. Cabelo do sararaço. Irmão. Louvado seja Deus. E quando ele entrou, Samuel, aleluia, olhou como homem e pensou que era o grandão. Deus falou: não, é o pequenininho. Louvado seja Deus. Olha o evangelho de Jesus, que ele diz assim: graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas dos grandes sábios, entendidos, e revelaste para os pequeninos. É com você que Deus conta. É com você. Deus conta com os humildes, os simples. Louvado seja o Deus Criador dos céus e da terra. Olha que coisa linda. E Deus, mandou Samuel jogar o azeite de Davi. E Davi, irmão, tomou um banho de azeite, foi ungido, não sabia nem o que estava acontecendo. Mas Deus estava escolhendo, aleluia. Deus causou, aleluia. Quem sabe, olha, irmãos, olha a rejeição, né? Não é verdade? Samuel chegou ali com um banquete, não chamaram o pequeno. E não falaram ainda tem Davi, não tem o menor. Né, irmãos? Era desse jeito. Mas louvado seja Deus. Glória a Deus, Deus que olha para o homem como o homem olha. Aleluia. No ano de 92, pastor. No ano de 92. Né? A justiça olhava para mim e falava que ia matar. A justiça disse que ia me matar. Os policiais diziam que ia me matar. As minhas irmãs falavam assim: mãe, meus amigos têm medo dele. Né? Eu trazia um manequim de 45, pastor, 18 para 19 anos. 45 quilos. Né? E eu gostava de rock, né? Curtia rock. Eu andava cabeludo, parecia uma vassoura de ponta cabeça. Embaixo só o cabo da rabiola assim, e em cima uma caixa de areia assim. Se tu visse de novo, eu falava: sangue de Jesus depois de mim, isso é cabide andando. Irmãos, mas o Senhor Jesus, louvado seja Deus, não atendeu para a aparência, né? Irmão, ele não olha como um homem, olha, ele fez um milagre na minha vida. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Irmãos, e olha que coisa linda, gente. Aí Davi volta para o pasto. E o irmão estava falando aqui, disse: glória a Deus, está assumindo. Eu tenho um segredo para crente ser abençoado. Eu vou contar aqui. Porque o pastor, irmão, ele leva as ovelhas até os campos verdejantes. Ele não pega a ovelha pela cabeça, pelo pescoço e bota a boca dela na grama e fala: come, ovelha. Não, ele leva a ovelha até o pasto
come bastante, tem pouco, come pouco, mas o interessante é que todas elas têm pasto para comer. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, tem ovelha que entra na casa de Deus, ela não deixa escapar nada, tudo que vem ela come. Aleluia, o irmão abre o culto e começa, ao consago andei, e ela já está chorando, é comigo, é comigo. Ela come tudo, ela não deixa escapar nada. Aleluia, quando o irmão lê a palavra, aleluia, a inicial, e diz a palavra assim, olha, não temas, filho de Jacó, somente pelo teu nome, tu és meu. Ele fala, Deus me chamou, vai comendo tudo. Quando chega na hora da mensagem, irmão, louvado seja Deus, parece que ele já está satisfeito, mas enquanto mais Deus dá, ele fala, Deus, tudo aquilo que vem a mim, eu não vou jogar nada fora, pode mandar, meu Deus. Vai comendo aí, gente, Deus está tratando de nós aqui. Aí, irmão, mas o segredo para receber vitória, olha, irmão, tem um rei, e os irmãos que estiverem ligados, vai dar glória a Deus, né? Os que estiverem ligados, tem um rei, se chamava Nabucodonosor. Irmãos, Deus abençoou aquele cara, falou que ele era uma árvore, que ia fazer sombra, Deus dava revelação para os meninos, e ele sonhava, os meninos interpretavam, e Deus falava que ia fazer uma grande obra, que ele fazia sombra, que ele era uma grande nação, irmão, mas ele era ruim de coração. Irmãos, esse homem não dava glória a Deus. Aleluia! Sabe o que Deus fez? Nabucodonosor, você não dá glória a Deus? Não, sai do trono. Mandou ele para o pasto. Diz a Bíblia que ele virou tipo animal. Ele comia no pasto. Agora tinha um pequenininho lá, irmão, rejeitado pelos grandes. E quando chamaram os mancebos, não chamaram ele. Aleluia. Mas ele estava lá no pasto, dando glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Quando Deus jogou Davi lá no pasto, dando glória a Deus, ele falou, o grandão não deu glória a Deus lá no trono, eu mandei para o pasto. Esse pequenininho está dando glória a Deus aqui no pasto. Vai para o trono. Aleluia, quem quer receber vitória, vai dando glória a Deus aí. O segredo é glorificar, o segredo é bendizer, o segredo é magnificar Ele. Irmão, o homem sofre enquanto não abre a boca para dar glória a Deus, porque quando começa a dar glória a Deus, Deus tira de baixo e põe lá em cima. Eu preguei ontem, irmãos, que aquele que dá glória a Deus, aleluia, e não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, diz a Bíblia, estarás por cima e não estarás por baixo. Bendito é entrar, bendito é não sair. Nossa Deus virá sobre ele e alcançará. Vai dando glória aí que Deus já está dando vitória. Chegou, irmão Henrique. Louvado seja Deus. Aleluia. Uma época que travou-se a guerra contra Israel e Saúl estava ali. E Davi já tinha sido ungido, mas por lei continuava na mão de Deus. Permitiu que ele ficasse. Porque tudo tem um tempo determinado. Não é porque Deus me chamou que amanhã eu já vou subir por aí fazendo a missão, não é assim, irmão? Né? Eu vou ter que crescer, amadurecer, não é assim, irmãos? Né? Desse jeito. Então, irmãos, olha que coisa linda. E Davi voltou a fazer o que estava fazendo. Aí um dia chegou o dia de Davi. A guerra travou. Louvado seja Deus contra Israel e os filisteus. Né? E os irmãos dele foram convidados para a guerra. E Davi, porém, não foi. Aí o pai de Davi, Jessé, o Belemita, foi lá e pegou os pães e falou, vem cá, Davi. Davi, nós fizemos uns pãozão caseiro aqui e um queijo. Olha aqui, esse queijo aqui você vai levar para o rei Saúl. Agora esses pães aqui você vai levar para os seus irmãos, porque eu quero que você traz notícia para mim como está a guerra. Preocupação de pai. E Davi foi lá, irmãos, e entregou o queijo para o rei, né? Mandou o queijo para o rei, e depois foi lá onde estava o arraial de Ismael armado, um acampamento, e levou os pães para os meninos. Aí de repente ele escuta um insulto, um homem, 3 vezes ao dia, um homem de 3 metros de altura, desafiando o povo de Israel. Irmão, aquela grande luta, louvado seja Deus, não era para matar. Tem luta que vem na nossa vida, não é para nos matar. Aleluia. Não é de maneira nenhuma, irmãos. É para Deus nos honrar. Não é morte, é honra. Deus quer honrar, Deus quer tirar, Deus quer fazer o que Ele fez comigo. Quando eu pensei que eu ia para a cadeia, o delegado falou, a casa caiu, meu filho, é flagrante tentativa de homicídio,
disposição corporal, porte de arma ilegal, aleluia, fragante, irmão, é fragante. Quando eu pensei que era o fim, Deus falou, não, meu filho, agora que eu vou começar a trabalhar sobre ele. Eu disse para Deus assim, Deus, se a moça que eu dei o tiro não morrer, aleluia, eu viro crente. O senhor não precisa me livrar da cadeia, porque eu não tenho medo de homem, eu sou homem também. Mas se ela não morrer, eu viro crente. Deus desceu do céu, entrou na Santa Casa, a menina morta pela medicina, que a medicina dizia que furou tórax, pulmão. Se ela não morresse no tiro, ela ia morrer na hemorragia. Deus vai lá e sacudiu a menina e falou, acorda, que aquele lá agora é meu. Ela deu um grito na UTI de Araçatuba. Irmãos, não foi por maldade. Eu estava vendendo a arma e tirei das balas, mas só que eu coloquei uma de teste para mostrar para o rapaz que a bala, o revólver funcionava. E depois eu esqueci, irmãos. E brincando, essa bala foi disparada nessa menina. E quando eu estava na delegacia, irmãos, o delegado chegou e falou, tua casa caiu. Me chamou por apelido, porque eu já tinha antecedência. E ele falou, e a menina, diz o médico, está em coma, furou tórax, pulmão, furou isso, se ela não morrer no tiro, ela vai morrer na hemorragia. O sangue não saiu, deu hemorragia interna. Mas irmãos, aquilo que parecia ser o fim, foi o começo. Ei, Deus já está começando o trabalho. Não é o fim, é o começo. Aí irmãos, eu desesperado, arrancando cabelo na mão, aleluia, meu Deus, que situação é essa? E revoltado comigo mesmo, como que eu pude fazer um negócio daquele? Aí eu lembrei que desde quando eu era criança, irmãos, eu cresci dentro da igreja evangélica. Eu cantei com as crianças, os juvenis, eu cantei com o juvenil. Na hora de cantar com a mocidade, eu caí nas drogas. 12 anos nas drogas, 14 anos independente, os 16 já vendia, porque se eu tinha para vender, eu tinha para usar. Louvado seja Deus. Agora, com 18 anos, é pego em flagrante. Para mim era o fim. O carcereiro entrou dentro da cadeia, no pátio, os presos chamam de corró. E algum desses que estava lá hoje é pastor pregando o evangelho para a glória de Deus. O carcereiro entrou no corró e falou, quem conhece o ratinho, cabeludo, da Vila Bandeirante? Ô, irmão, o que está acontecendo? O que foi? Daqui a pouco ele entra para o corró, viu que a casa caiu. Foi pego ali, tentativa de homicídio, lesão corporal, porte de arma ilegal e mais um B.O. que me arrumaram na domiciliar. Irmão, eles deixaram de dormir e ficaram me esperando. Isso aconteceu, foi 4 horas da tarde. Quando deu 4 horas da manhã, o mesmo, que falou que a casa tinha caído e ia me prender, ele me chamou lá, falou, assina isso aqui. Eu comecei a assinar. Eu pensava que era a minha cadeia que eu estava assinando. E eu assinando, ele olhou para mim e disse dessa forma, louvado seja Deus. Mas nesse período, não foi aí que eu olhei para cima. E eu lembrei que um dia eu tinha ido para a igreja. A minha família, todo crente, neto de pastor, filho de pastor, meu tio, irmão da minha mãe, é pastor, meu tio casado com a irmã da minha mãe, é pastor também. E eu olhei para cima e falei, Deus, desde quando eu me conheço por gente, eu escuto falar do Senhor. Aleluia. Se o Senhor não deixar a menina morrer, eu não tenho medo de cadeia, eu posso ficar 10 anos preso lá. Mas eu viro crente, e na onde eu passar eu vou contar o que Deus fez. Glória a Deus! Deus falou essa fichinha para mim, está escrito em Salmo, que pelo clamor de um pobre, e o gemido do necessitado, diz o Senhor, levantar-me-ei e porei a salvo aquele que por mim clama. Louvado seja Deus. Não, irmão, gravata bonita que nem a minha, nem comove a Deus. Paletó bonito não comove. Palavras bonitas não comove a Deus. Disco grande não comove a Deus. O que comove a Deus é o clamor do necessitado. Isso levanta Deus do trono. Salmos capítulo 12, verso 5 fala, pelo clamor de um pobre e o gemido do necessitado, levantar-me-ei, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que por mim clama. O clamor levanta o Deus, o nosso Deus Deus, aleluia, levanta o nosso Jeová na cadeira. E Deus se levantou, irmão, foi lá na Santa Casa sem pedir licença e falou, menina, acorda que agora aquilo lá é meu. Não era o fim, era só o começo. Eu só estava trabalhando. E para Israel parecia que era o fim.
Irmão, deixa eu terminar aqui, deixa eu resumir, né? Mas aquele que disse que ia me prender, irmão, aleluia, quando eu falei com aquele que é poderoso, mais acima da juíza, do juiz, dos promotores, aleluia, quando eu falei com ele, e ele deu a sentença, ressuscitou a menina, irmãos, o mesmo que deu a sentença, aleluia, de vida para a menina que estava morta, deu a sentença também para mim. Ele começou a me dar papel para assinar, eu pensando que era minha cadeia. Aleluia, e quando ele continuou assinando, me mandando eu assinei, ele olhou para mim e falou: estou te absolvendo, vai embora. Aleluia! Pessoal de lá não sabia o que estava acontecendo. Deus poderoso. Irmãos, aí me arrumaram um advogado, esse advogado, irmãos, eu aceitei Jesus em 92, pastor. A gente fazia um pouquinho de arte, até 96 eu fui por fora ainda atender. Né, que tinha outra tentativa de homicídio, sangue de Jesus tem poder. Deus foi muito bom para a minha vida, louvado seja Deus. Eu fui por fora até em 96, e graças ao Deus que fez os céus e a terra, irmãos, eu entrei no presídio para ganhar almas para Jesus. O primeiro culto que eu fiz lá em Henrique foi 40 presos, graças a Deus. Aleluia! Primeiro culto aqui na cadeia de Biribiri. Eles quebraram a cadeia de Biribiri, uns foi para o CDP de Rio Preto, uns foi para Buritama, uns foi para Franco da Rocha, para frente da Grande São Paulo, outros para a penitenciária de Valparaíso, Mirandópolis, Andradina, e nós entrávamos lá e pregava o Jesus que faz milagre. Mas os presos aceitavam a Cristo. Aleluia. Um dia eu entrei, irmão, foi muito forte. Eu quase mostrei para o Henrique a palavra que o senhor leu aqui, Romanos 8. Um dia eu entrei no presídio, veio um preguinho. Esse rapaz, irmão, o pai dele era traficante, a mãe dele era traficante. O que ia ser? Com 12 anos ele assumiu uma boca. O pai dele foi preso com as drogas. E ele assumiu uma boca na Vila Bandeirante, o preguinho. Ele tinha um cabelo desse tanto assim, bem magro. Eu entrei no presídio a primeira vez para pregar o Evangelho. Em 92, o homem disse que ia me prender e não pôde me prender, porque Deus não permitiu. Em 93 eu estava lá dentro da cadeia, mas para tirar a cadeia, não, pastor, de paletó e gravata, para pregar o Evangelho. Eu prometi que se Deus me livrasse, eu ia pregar o Evangelho, eu ia contar o que ele fez. E quando eu entrei lá, irmão, ele veio até a mim e falou: rapaz, você está bonito. Eu falei: obrigado. Você engordou, rapaz, você está mais bonito. Fiquei obrigado. E ele falou assim para mim: rapaz, o que Deus fez na tua vida tem jeito de Deus fazer na minha vida. Eu abri a Bíblia aqui, Tivone, eu abri a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, e está escrito aqui, ó: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Essa é o meu espírito de vida. Aleluia. Ele dobrou o joelho e aceitou Jesus. Glória a Deus. Hoje, irmãos, ele anda de carro importado. Pastor da Igreja da Graça, foi pastor na Catedral de Campinas da Igreja da Graça. Muito lindo que Deus fez na vida dele, irmãos. Passa na televisão. Alguém falou para mim: quem viu ele na televisão? Você, que falou que viu ele na televisão? Tem. Teve alguém que falou para mim: rapaz, eu vi o preguinho, pai, na televisão, na Igreja da Graça, pregando o Evangelho. Porque Deus é isso aí, irmão. Ele pega do lixo e põe no luxo. Aleluia. Irmãos, vou terminar já, tá bom? Desculpa aí, louvado seja Deus, né? Ultrapassar um pouquinho o horário hoje, mas eu sei que Deus fez um milagre muito grande, irmãos. Aleluia. E Davi, quando pensou que era o fim de Israel, um grandão insultava o povo de Israel, gigante, Davi falou: mas quem é esse circuncioso aí que está desafiando o povo de Israel? Todo mundo conhece essa história, né? Alguns irmãos dele falaram: vai embora, que você vem cuidar aqui. Ele não foi, não, irmãos. Aleluia. Ele falou: não, mas quem é esse aí? Irmãos, e ele foi lá, pelejou contra esse homem. Aleluia, pelejou contra este homem e venceu o gigante. Todo mundo sabe. Mas, irmãos, aleluia, Deus já tinha rejeitado Saul. E Saul, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, como tinha sido rejeitado, Deus não era mais com ele. Então veio uma guerra, irmão, depois disso. O tempo passou. E veio guerra depois disso, morreu Saul e morreu Jonathan. Quando Davi chegou até o rei Saul, com a cabeça do gigante na mão, aquele menino pequeno, sem experiência, sem nada, irmão, derrubou o gigante, cortou a cabeça e levou para o rei e falou: está aqui, a ameaça de Israel está aqui, acabou. A guerra de Israel acabou. Aleluia! Irmão, diz a Bíblia que Jonatas, o filho de Saul, o príncipe de Israel, olhou para Davi e o amou, irmão, com toda a sua alma. E
disse assim: ó Davi, olha, eu vou ser com você, rapaz, e você também seja comigo. Promete, Davi, ser fiel com a minha casa enquanto você viver. Davi falou: eu prometo, Jonas. Ele falou: também prometo em ser fiel a você enquanto eu viver. Mas, irmãos, Saul fora da presença de Deus, quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, a derrota veio. Saul foi derrotado pelo exército dos filisteus, irmão. Se fortaleceram e voltaram. Irmão, e quando Davi soube que Saul tinha morrido, levaram Davi e colocaram ele como rei. Ele foi elegido como rei. Ele não entrou soltando rojão, fazendo festa, porque ele ia reinar no lugar e ele ia sentar no trono. Não, irmão. Ele não entrou, irmãos, no reinado com festa e júbilo. Ele entrou com tristeza e lágrimas nos olhos, dizendo: matou dois guerreiros. Israel perdeu um grande homem, o rei Saul, e um grande príncipe, o Jonas, o seu filho. Irmão, ele ficou muito triste. E ele perguntou assim: ó, mas não sobrou ninguém da casa de Saul para que eu use de beneficência, benevolência de Deus para com ele? E alguém falou: existe sim, existe o filho de Jonas. Quem é esse? É Mefibosete. Ele é aleijado de ambos os pés. Manda chamar. E quando esse menino chegou, irmão, arrastado, que ele era aleijado dos dois pés, até a presença do rei, o rei falou: és tu, Mefibosete? Ele falou: seu servo. E se inclinou-se em terra. Deus falou: levanta, não temas. Foi o que nós lemos, que de hoje em diante eu usarei de benevolência de Deus para com a tua vida, por amor de Jonas, o teu pai, e restituirei todas as terras do teu avô Saul, por amor de Jonas, o teu pai. Resumindo, irmão, hoje Deus te trouxe aqui só porque Deus quer restituir, Deus quer fazer coisas novas. Aleluia. Deus quer Deus quer restituir saúde. Deus quer restituir, irmão, emoções ou psicológico, irmão, que chega abalado de tanta luta, de tantas coisas, que a cabeça da gente não suporta. Mas Deus quer restituir hoje. Não temas. Aleluia. Escuta isso aqui, irmãos. Olha aqui. Irmão, e Deus restituiu. E foi você, irmãos. Restitui tudo. Mas tu comerás mão na mesa do rei. Aleluia. Então, ditado por aí que o cara come um pouco de amação, né? Mas os filhos do rei comem na mesa dele, irmão. Louvado seja Deus. O rei eterno está aqui em nome de Jesus. E você vai comer na mesa do rei. Porque na mesa do rei